Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Eu falei durante algumas quartas-feiras sobre a conversão, sobre a transformação, as mudanças que ocorreram na conversão do apóstolo Paulo, e disse que estaria falando agora de algumas características do apóstolo Paulo, e eu queria falar dentro das epístolas que ele escreve. E uma das características que eu chamo a atenção aqui é como ele se preocupava com a igreja, como a igreja era algo precioso para o apóstolo Paulo, como ele tinha um zelo por aquilo que ele sabia que era o baluarte da verdade, que é a casa de Deus, que é a igreja do Senhor. E nesse texto a gente vai ver como Paulo teve um cuidado com essa igreja, que tanto amou e quanto tanto foi rejeitado por ela. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e eu, irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar, inclusive em Nova Iguaçu, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Por quê? Porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, guardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes o que, irmãos? Irrepreensível, mais uma vez, irrepreensíveis, quando? No dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Juntos, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Pai, que porção deliciosa da Tua Palavra, alimento para a nossa alma, fortaleza para o nosso corpo e espírito, onde pedimos agora que o Senhor venha nos ajudar a pensar, Senhor, a construir um pensamento, e através desse pensamento vivermos uma vida de aplicação em tudo que o Senhor vai nos ensinar nessa noite pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar. O Anderson vai projetar para a gente o tema dessa reflexão. O que está escrito ali? As 3 maiores tragédias da igreja. Hoje eu quero falar de 3 grandes problemas encontrados ou que Paulo encontrou dentro da igreja em Corinto. E uma das características que eu disse no início, falando dele, é da sua vida pastoral, de como ele tinha um zelo pela casa de Deus, como ele tinha um cuidado pelas coisas de Deus, principalmente pelo ambiente espiritual, onde as pessoas eram ensinadas a serem cristãs verdadeiramente e irrepreensíveis. Então hoje eu quero falar dos grandes problemas, dos 3 grandes problemas encontrados na igreja em Corinto, e mostrar, irmãos, nesse exemplo, como a igreja pode perder toda a sua relevância. Eu digo toda a sua relevância dentro do mundo que está inserido. Esses 3 grandes problemas que Paulo encontra dentro da igreja de Corinto era a depravação. O primeiro problema que Paulo encontra em Corinto é a depravação. O segundo problema que Paulo encontra dentro dessa igreja era a desunião. Tudo isso está inserido no capítulo 1. Dos versículos 1 ao versículo 9, nós vamos ver o problema da depravação, Paulo combatendo isso de uma forma pastoral. Nós vamos ver o problema da desunião, Paulo combatendo isso a partir do versículo 10 até o versículo 25. E o problema da vanglória. Aquela igreja
tinha uma tendência em se vangloriar em tudo o que fazia. E essa tendência não está restrita somente à igreja em Corinto. O ser humano é tendencioso em vangloriar-se. O ser humano é tendencioso em puxar um pouco da sardinha para o seu lado. Ontem, eu falando com os irmãos da pastoral, numa reunião de oração, eu disse que uma certa feita eu fui pescar e eu tirei uma foto de um peixe desse tamanho que eu pesquei. Acreditem, foi desse tamanho mesmo, uns 40 centímetros, 43 centímetros. Sendo que eu estava numa distância em que, quando eu fiz assim com o peixe, ele parecia ser desse tamanho. Então, isso é jogada de marketing, de corretagem. Quando você está num ambiente e você quer transformá-lo num ambiente maior, coloque espelho nesse ambiente. Aí você vai transformar esse ambiente muito maior. Vai ficar, a sensação de espaço vai ser maior. Então você pega uma foto de um corredor de 5 metros e você abre um pouco o foco e você tira uma foto, vai parecer ter 10. Então o peixe de 40 centímetros passou a ter 1,20 m. E você olha o tamanho do peixe que eu peguei. Rapaz, é grande, 42 centímetros, e estava na foto parecendo ter 80, 90, 1,20 m. Nós somos tendenciosos a nos vangloriar. Nós somos naturalmente homens e mulheres que queremos mostrar o que nós não somos, para dizer aquilo que de fato nunca fomos para ninguém. É o problema da igreja em Sardes, que mostrou uma coisa que não era, e Jesus disse: eu sei quem vocês são. Vocês são pobres, como a igreja de Laodiceia. Mas hoje eu quero falar somente do primeiro problema que Paulo encontra nessa igreja, e a partir desse encontro com esse problema, ele resolve esse problema com a palavra de Deus e com orientação. Mas antes, deixa eu falar da cidade de Corinto. Corinto era uma cidade corrompida e repleta de toda sorte de imoralidade e de prazer mundano. O nível, para vocês terem uma ideia, de depravação dentro da igreja em Corinto era tão grande que ser chamado cidadão de Corinto, você é um cidadão de Corinto, era uma ofensa para quem o fizesse. Quem recebesse essa palavra, você é um cidadão da cidade de Corinto, era uma ofensa para essa pessoa, porque tamanha era a depravação, tamanha era a imagem que Corinto refletia para o mundo externo, para as pessoas de fora. Ser um corintiano, ser alguém de Corinto, era alguém depravado, alguém desunido, alguém que vivia uma vida muito promíscua. Por quê? Porque 3 situações nessa cidade eram bem peculiares, que corrompia. 3 motivos era o que fazia essa cidade ser o que era: a prostituição, o homossexualismo e a carnalidade. A prostituição tinha uma deusa chamada Afrodite, e tinham prostitutas cultuais nessa cidade. Tinham mulheres que ficavam a 536 metros de altura num templo de Afrodite, adorando, cultuando a uma deusa. E os coríntios, os irmãos, às vezes, aqueles que não haviam se convertido, subiam até lá para adorarem ou cultuarem com as prostitutas a deusa Afrodite. A prostituição era algo que estava dentro dessa cidade, e a igreja estava próxima àquilo ali, estava inserida naquele contexto. O homossexualismo era algo tão vivo naquela igreja, que a adoração a Apolo era tão grande que alguns jovens eram conduzidos a fazer isso, a adoração. E é possível que a grande escala de homossexualidade naquele tempo viesse em função dessa adoração a Apolo. E a carnalidade? A carnalidade era porque os coríntios tinham uma mentalidade muito pequena, e Paulo sempre espizinhava eles, sempre alfinetava: vocês não são espirituais, vocês são carnais. Os 3 problemas encontrados nessa igreja, depravação, desunião e vanglória, era em função do que essa cidade vivia. Era uma cidade de filósofos, era uma cidade de gregos, era uma cidade aonde quem falava bem tinha proeminência, tinha predominância. Quem subia num púlpito para falar bem era visto como alguém: uau, é tremendo esse cara, nós temos que parar para ouvi-lo. Então, quando Paulo chega nessa cidade, quando Paulo apresenta-se como apóstolo, o que ele observa? Ele observa um grupo de irmãos que estavam ali
destruindo a igreja de Deus, uma igreja que é santa, foi chamado à santidade e estava se prostituindo. Ele encontra uma igreja onde a mensagem central tinha que ser a da cruz. Ele encontra pessoas dando maior valor a filósofos que falavam bem, e ele diz: olha, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que estão sendo salvos é poder de Deus. Paulo, ele tira completamente o foco do homem e coloca tudo o foco na centralidade de Jesus. Esses eram os principais problemas dessa igreja e dessa cidade. Boa parte da depravação, da desunião e da desonra a Deus, os três problemas que encontravam-se no meio da igreja em Corinto, boa parte dessa depravação no meio da igreja aconteceu porque os seus próprios membros permitiram que os pecados do mundo se infiltrassem dentro dessa igreja, irmãos, e a fim de alertar essa igreja, a fim de cuidar, de mostrar a essa igreja que os principais problemas estavam chegando, estavam influenciando eles e levando essa igreja a se transformar numa igreja irrelevante naquele tempo, Paulo chama atenção para três obrigações. Diga comigo, Paulo chama atenção para três obrigações, para a igreja de Corinto e para a igreja de hoje. Primeira obrigação que Paulo chama atenção, dentro do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9. Primeira obrigação que Paulo chama atenção é essa: a igreja foi chamada à santificação. Diga comigo, a igreja foi chamada à santificação. Ele observa que há um problema. Ele percebe que a depravação, a prostituição estava tomando conta da igreja. Por quê? Porque os membros estavam indo no mundo, aprendendo as coisas do mundo e se infiltrando dentro da igreja e levando esses problemas para dentro da igreja. E a igreja estava se prostituindo, a igreja estava desunida e a igreja estava se vangloriando em coisas que Deus não estava recebendo adoração e não se agradava. Irmãos, é bom lembrar que a igreja é constituída de pessoas. Olha para o seu lado, tem uma pessoa aí? A igreja é constituída de pessoas, de santos. Olha para essa pessoa que está do seu lado, vê se ele é um santo. Ele é um santo. A igreja é constituída de pessoas, pessoas santificadas por Cristo, que foram separadas por Deus para andar com Ele. Essa pessoa que está do seu lado, essa igreja de Nova Vida é constituída por essa pessoa que está do seu lado, que foi santificada por Cristo, que foi chamada por Deus para andar com Ele em santificação. E Paulo chega nessa cidade, percebe o problema da depravação, ele olha para o problema e sabe que o problema estava vindo de dentro para fora e de fora para dentro. Os crentes estavam indo lá fora e buscando os problemas e trazendo para o seio da igreja. Paulo tem o cuidado de observar isso e nós vamos ver isso claramente no texto. O texto é tão claro, porque se você fechar a sua Bíblia, você não vai ver o que de fato o texto está nos mostrando. Olha o que Paulo observa. Paulo faz questão de mostrar e iniciar sua carta, fazendo uma afirmação no versículo 2. Ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, ele diz, aos santificados em Cristo, chamado para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Irmãos, Paulo faz questão de iniciar sua carta com essa afirmação. Ele diz o seguinte: Paulo faz questão de dizer que a igreja é de Deus. Olha o que diz o texto: a igreja de Deus. Paulo faz questão de enfatizar uma coisa: a igreja não pertence aos coríntios. A igreja é de Deus. Ele percebe o problema, ele sabe que a depravação está na igreja, ele percebe que os irmãos estão indo lá e trazendo a prostituição para dentro da igreja, depravando a igreja, e ele começa a carta enfatizando: a igreja é de Deus. Diga comigo, a igreja é de Deus. Ele faz questão de mostrar isso, dizendo para eles: olha, a igreja é de Deus, mas ele faz questão de dizer o seguinte: aonde essa igreja está? Onde essa igreja está? Conclua o texto: a igreja de Deus que está em Corinto. Ele chama a atenção para dizer: a igreja é de Deus e ela agora está em Corinto. Ela está agora em Nova Iguaçu, ela está em Belfor Roxo, mas a igreja é de...
Ele faz questão de dizer: eu sei que o problema foram vocês que trouxeram para dentro da igreja de Deus em Corinto. Eu sei que foram vocês que se depravaram lá fora e trouxeram o problema para dentro da igreja em Corinto, que é de Deus. Mas ele faz questão também de dizer quem compõe essa igreja. Leia o resto do versículo. Ele não só diz de quem é a igreja, não diz aonde está, mas ele faz questão de dizer quem compõe essa igreja. Ele diz o seguinte: a igreja de Deus em Cristo, em Corinto, aos santificados. Olha para mim, a igreja de Deus em Corinto, e é um lugar de pessoas santas. Amém ou não amém? Ele faz questão de mostrar esses três aspectos que estão aqui, somente no versículo 2, na parte A do versículo. Ele faz questão de mostrar que a igreja é uma igreja de Deus, que ela está em um determinado local e que ela é composta de pessoas que foram resgatadas por Cristo, foram chamadas por Deus para andarem com Ele em santificação, ou seja, fora depravação. Ele chama a atenção para dizer o seguinte: a minha igreja não entra depravação, porque ela é de Deus. Ela pode estar em Corinto, ela pode estar em Gálatas, ela pode estar em Éfeso, ela pode estar em Filadélfia, mas ela é de Deus e só entra os santos. Olha como o texto nos esclarece a preocupação de um pastor. Ele mostra claramente o que podemos, irmãos, aqui entender é que Paulo sabe do problema. Ele sabia que essa igreja estava se corrompendo e fazendo práticas, vivendo práticas de prostituição dentro dessa igreja. Ele sabe do problema, e o que ele está mostrando é que o problema não está em Deus. Diga: o problema não está em Deus. Diga: o problema não está na cidade, mas diga: o problema está nas pessoas, naqueles que são chamados santos. A igreja de Deus, a igreja está em Corinto, mas o problema que Paulo encontra não está na igreja. O problema que Paulo encontra não está na cidade, porque o mundo jaz no... O problema está no que as pessoas estavam trazendo para o seio da igreja. Paulo começa a chamar atenção e mostra cada um desses o que é que estava acontecendo, mas de uma forma muito pastoral, que a gente vai ver já já. Uma pessoa, grave isso no seu coração, uma pessoa santificada é aquela que pela fé em Jesus Cristo foi separada para agradar e servir a Deus. Portanto, essa depravação que acontecia na igreja em Corinto era produzida pelas pessoas que lá se encontravam. Uma pessoa santificada é aquela pessoa que vive pela fé em Cristo, que foi separada por Deus, que foi chamada por Deus para andar e servir a Deus no meio da igreja que é dele, em determinado local que ele determinou, que ele colocou, que ele estabeleceu. Porém, a depravação aconteceu quando essas pessoas que não foram santificadas por Cristo foram lá fora e trouxeram para o seio da igreja a depravação. E Paulo começa a observar isso de uma forma muito pastoral, e é essa característica que eu quero hoje trazer para os irmãos. Diga comigo: todo cristão sincero é um cristão santo, que foi separado por Deus para andar com Deus. A questão da santidade é uma questão crucial dentro dessa igreja, e o principal problema era a depravação, e Paulo, a fim de alertar e resolver o problema da depravação dentro dessa igreja, ele faz 3 chamados, ele bota 3 obrigações na vida desses coríntios. A primeira é: santifiquem-se, venham e andem com Deus, agradem a Deus, separem-se dessa depravação do mundo, não suba para Afrodite, não desça para Apolo, vá viver em Cristo, ande com o Senhor. Para isso que a igreja de Corinto foi chamada, para serem santos, os santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo está preocupado com a santificação da igreja. Olha para mim: a depravação destrói a unidade santa da igreja. A depravação, a prostituição, ela destrói a unidade da santidade no meio da congregação. Paulo está preocupado com isso, irmãos. A igreja, ao longo dos anos,
vem perdendo aquilo que mais a identifica como verdadeira igreja de Deus, que é a pureza. Hoje, me perdoe os senhores, as senhoras, as meninas, os meninos, as moças, os rapazes, mas hoje pureza é caretice, é sinônimo de caretice. Pregar sobre pureza, sobre um casamento casto, sobre um namoro casto, um namoro santo, isso é caretice. Isso não é mais válido na igreja desse tempo que a gente está vivendo, no século 21. Mas uma coisa que identifica, olha, identifica uma igreja como sendo de Deus, é a pureza, a santidade. Eu ouvi a mensagem do pastor Alexandre, que esteve pregando aqui no domingo, dia 8, à noite. O bispo Rubem convidou ele. Ele disse que lá no Recife, ele recebe muitas pessoas daqui, que se transferem para lá, para trabalhar, para passearem, para morar um tempo, e eu lembro-me que ele disse algo na mensagem dele. Ele disse: há algo que eu identifico facilmente quando uma pessoa da igreja de Nova Vida chega lá. Aí eu, opa, e ele parou na mensagem e ouvi, ele diz: a alegria, a doçura e como eles gostam de orar. Veja como a igreja é marcada, ela é identificada por sinais. Mas o sinal da pureza identifica ela como igreja de Deus. Quer ver uma coisa? A igreja em Tiatira, lá em Apocalipse capítulo 2 e 3, a igreja em Tiatira tinha uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher chamada Jezabel conduzia os crentes, levava-os a viverem uma vida de prostituição, e chegavam na igreja e falavam assim: não tem nada a ver, você pode fazer isso lá fora e continuar levantando as suas mãos para os céus, dando glória a Deus. Irmãos, nós fomos chamados à santificação em Jesus Cristo, e nós fomos chamados a ser santos para andar e agradar o Senhor. Se isso não é pecado, me apresente o que é. Se isso não é errado, me apresente o que é. Amém ou não amém? A marca que identifica uma igreja é a santidade, é a santificação, é a separação, é a pureza. Casamento hoje precisa também ter o mesmo foco que tinha há 30, 40 anos atrás. O menino e a menina, o rapaz e a moça, o homem e a mulher precisam se encontrar como um homem e como uma mulher no dia do seu casamento, puros. Os que creem assim digam amém. Graças a Deus. A igreja foi chamada à santidade. Alguns membros da igreja em Corinto estavam sendo repreendidos por causa da imoralidade sexual, mas não nesse texto, não nesse momento. Alguns crentes da igreja de Corinto, por Paulo, estavam sendo chamados a atenção quanto a grande vulto e grande desejo pela imoralidade sexual. Uns até se embebedavam e ficavam bêbados, e havia alguns que usavam a graça de Deus como desculpa para fazerem o que queriam fazer no mundo. Quer ver dois textos? 1 Coríntios 5 e 1 Coríntios 6. Vai lá para o texto, por gentileza. A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Diz o texto: geralmente se ouve, Paulo está dizendo, constantemente se ouve que há entre vós o quê? Imoralidade, e imoralidade tal, ele acrescenta, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio. O negócio era nesse nível. O cara possuía a mulher do seu próprio pai. Se não fosse mãe, seria madrasta. Mas a imoralidade era tal e tal que alguém queria ter relações com a mulher do próprio pai. Se não fosse mãe, seria madrasta. De uma forma ou de outra, eles estavam cometendo imoralidade. Vamos lá. E contudo, andais-vos ensoberbecidos
e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, ele diz, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, ele diz, em o nome do Senhor Jesus, reunidos vós no meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, ele diz, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que, ele tem misericórdia, a fim de que o espírito desse imoral seja salvo no dia do Senhor Jesus. Vamos juntos. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Diz o texto, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova a massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim, irmãos, com o quê? Com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente a uns impuros deste mundo, porque eles já estão no maligno, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, eles já estão no mundo, pois nesse caso, terias que sair do mundo. Mas Paulo chama atenção, mas agora eu escrevo a vocês, que não vos associeis com alguém que dizendo-se ser o quê? Olha o que Paulo está dizendo, não se associe com alguém que se diz irmão. Vamos ler o texto? For impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda, ele diz, nem ainda sentem à mesa para comer, pois com direito haverei de julgar os de fora, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, que diz o texto? Deus os julgará. Aí ele chama atenção, expulsai, pois, de entre vós o imoral. Capítulo 6, verso 12. Todas as coisas, capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha o que diz o texto. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará, e nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente, diz Paulo, não faria isso. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Verso 18 até o verso 20, por favor, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso, meus irmãos, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e está em vós o que tendes da parte de Deus, que sois de vós mesmos? Verso 20, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo está chamando a atenção que os membros dessa igreja estavam sendo repreendidos, porque eles estavam vivendo uma imoralidade sexual, eles estavam se embebedando, eles estavam indo para um caminho, e Paulo fala, Deus vai prestar conta com vocês, e vocês vão prestar conta com Deus, quanto a essa tal infâmia diante de Deus. O que Paulo, como pastor, faz agora? O que Paulo faz ao invés de pegar uma vara agora de correção e reunir todo esse bando e começar
a expor o pecado de cada um deles, Paulo faz como um bom pastor faz com as suas ovelhas. Você percebe que entre os versículos 1 e 9, Paulo não expõe a questão da impureza, mas a questão da santidade. Olha para o texto que você vai ver. Volte lá ao capítulo. Há pouco eu disse que Paulo sabia que essa depravação acontecia no meio da igreja, porque os membros é que permitiam esses pecados se infiltrarem deles. No entanto, Paulo, como um bom pastor, ataca o problema da depravação nesse primeiro momento, sem dizer alguma coisa sobre o assunto. Ele não diz, vocês estão nisso, vocês estão naquilo, vocês fazem isso. Eu que li o texto do capítulo 5 e capítulo 6, mas Paulo não faz isso no capítulo 1. Paulo, como bom pastor, ele não expõe o pecado de ninguém, mas sabe o que Paulo fala? Ele chama a atenção desses irmãos quanto à realidade gloriosa que Deus havia feito e chamado a eles. Olha o texto, versículo 1 e 3, o que Paulo faz? Ele diz, vocês foram chamados para serem santos de Deus. Verso 1 ao 3, ele vai dizer lá no verso 2, vocês foram santificados em Cristo, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam ao nome do Senhor Jesus. Olha que maravilha. O que é mais fácil? Apontar o pecado das pessoas e perdê-las para o mundo, ou dizer às pessoas a verdade? Meu irmão, larga a impureza, porque você foi chamado para ser uma pessoa separada por Ele. Como bom pastor, ele diz, vocês não pertencem a esse mundo imoral, vocês não pertencem a esse mundo perdido, vocês não pertencem a esse mundo decaído, vocês foram chamados por Deus. Paulo chama eles a atenção quanto a glorioso chamado que cada um deles tinha em Cristo. Vocês foram chamados por Deus. Cada um de nós aqui vivemos nesse mundo, mas nós somos chamados desse mundo para vivermos uma vida santa, uma igreja santa, para sermos um povo santo e separado e de boas obras a Ele. Segunda coisa que Paulo faz, ao invés de alfinetar, ele mostra um enfoque. Qual é o segundo enfoque? Vocês foram enriquecidos pela graça de Deus. Ele põe a graça de Deus mais do que o pecado. Versículo 4, ele diz, sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Paulo está dizendo, a graça é maior do que o pecado da impureza. Ele não aponta o pecado do homem, ele não mostra ali em primeiro momento que eles estavam na devassidão, que eles estavam andando para o caminho da imoralidade. Ele diz, vocês foram chamados por Deus. Olha para mim, meu irmão, você foi chamado por Deus, portanto, deixa o mundo de lado. Você não foi chamado à impureza, você foi chamado à santidade, você foi chamado à separação, você foi chamado para ser puro diante de Deus. Mas Paulo, ele chama a atenção para a questão da graça. Ele diz, além de ser chamado, vocês foram enriquecidos. Como bom pastor, ele não espanta as suas ovelhas, ele traz para perto e trata. E a terceira coisa que ele faz, está lá no versículo 7, 8 e 9, ele diz, vocês estão aguardando a preciosa volta de Jesus Cristo. 7, 8 e 9, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês foram chamados, foram enriquecidos pela graça, para que vocês herdem algo superior a este mundo. Eu finalizo, antes de falar os outros dois problemas e obrigações que Paulo apresenta a essa igreja, que era um chamado à comunhão e é um chamado a glorificar a Deus. Eu finalizo hoje com um conselho aos irmãos, para refletirem sobre o que eu vou falar. O que a gente faz para Deus nunca vai mudar o que nós somos. Olha bem para o que eu vou falar. O que nós fazemos para Deus nunca vai mudar o que nós somos. Nós somos sempre devedores de Deus. Nós sempre estaremos em dívida com Deus.
Eu posso fazer muitas coisas para Deus, mas sempre terei uma dívida com Deus. Eu sou um devedor de Deus. Quantos são devedores de Deus? Nós somos devedores da graça de Deus. Nós não temos como pagar o que Deus fez por nós. A salvação que Ele nos ofereceu é impagável. A graça em que nos enriqueceu, o chamado que Ele nos fez e o lugar que Ele reservou para nós não tem preço. O que nós fazemos para Deus não muda nada no que nós somos, mas o que nós fazemos contra Deus pode mudar o que Ele tem para nós. O que nós fazemos para Ele não muda nada, nós vamos continuar sendo devedores. Mas quando nós fazemos contra Ele e contra o seu corpo, contra a sua igreja, pode mudar completamente o que Ele tem para nós. Isso deve nos fazer tremer. Isso deve nos fazer temê-lo a cada dia. Porque a gente às vezes pensa, pelo que a gente faz, nossa conta com Deus está no topo. Mas aquilo que a gente faz contra Deus não vai mudar nada da sentença que Ele tem para nós. Ele vai continuar nos abençoando, mesmo que a gente ande contra a sua vontade, contra o seu querer e contra a sua santidade. Olha para mim, sem santidade, repita comigo o resto: ninguém verá a Deus. Paulo está dizendo: meus irmãos, deixem a impureza, voltem-se para a santidade, porque este foi o chamado que Deus fez a vocês. Depois a gente vai tratar, sabe do quê? Do outro problema que Paulo descobre nessa igreja, a desunião. Os irmãos dizendo assim: eu sou do pastor Arlindo. Não, eu sou do pastor Luiz Carlos. Paulo chega na igreja e diz assim: rapaz, quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Eu sou de Cristo. Então Paulo vai combater esse problema da desunião dentro da igreja. E depois Paulo vai combater o terceiro problema, que era da vanglória. Eles estavam pensando que falar bem, ter proeminência no altar, no púlpito, fazia-os melhores do que todo mundo. Paulo está dizendo assim: vocês não sabem, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus pegou as coisas desprezíveis e as que não são e reduziu a nada as que pensam ser alguma coisa. Mas a gente vai tratar isso numa outra oportunidade. Vamos mudar de posição, por favor.